Gonçalo Tocha, que fez recentemente É na Terra, Não é na Lua, a sua segunda longa-metragem, a primeira de 2007, Balaú. O É na Terra, Não é na Lua é provavelmente já o filme português com mais prémios ganhos, quer nacional, quer internacionalmente. Eu lembro-me, estive presente na sessão em que recebeste o grande prémio do DOC Lisboa, da última sessão, portanto, de 2011. E quando subiste ao palco para receber o prémio, disseste uma coisa espantosa, que foi: não perguntem como é que se faz um filme, porque eu não vos sei responder. Como é que isso é possível, depois de tantos prémios ganhos, prémios extremamente importantes, além do DOC Lisboa, o de Buenos Aires, do melhor documentário do cinema, da secção de cinema do futuro, o Documenta de Madrid, o grande prémio do documentário no Festival de São Francisco, a menção especial do júri do Festival do Carno. É qualquer coisa de surpreendente dizeres, não perguntem como é que se faz um filme. É porque ainda não sei. Não queres desenvolver essa ideia? Como é que, porque estamos num local, não é, de um curso de cinema. No fundo, o que queres dizer é que não há uma receita, não é? Não há uma receita que se possa transmitir, não é? E que muitos dos filmes que tu fazes é o teu empenhamento, não é? É a forma como tu sentes as coisas, é que transportas para lá. Aliás, já ouvi um discurso teu, numa entrevista tua, em que tu dizias que procuras estar sempre dentro do filme. Literalmente, muitas vezes, não é? Eu não procuro, acaba por acontecer. Mas isso é porque há várias maneiras de trabalhar. E eu trabalho pelo instinto, porque é a minha única salvação que eu tenho. Porque eu estou muito sozinho com a câmera, portanto sou eu que filmo, e isso faz as coisas totalmente diferentes do que ter um cameraman ao lado. E como sou eu que filmo, eu não posso pensar muito, tenho que seguir pelo meu instinto do que é correto. Né? E esse o que é correto não se explica. Por isso é que eu digo que não sei, até ao final da montagem do filme, eu não fazia a mínima ideia até onde é que me poderia surpreender. Né? Eu estava sempre à procura estar sempre surpreendido com o filme, sem tentar colocar a regra do que é que seria adequado para este filme. Mas isso tem a ver com a rodagem, porque sei que eu digo que a rodagem é que decide tudo e não a montagem, no meu caso. Este filme foi particularmente difícil, não é? 4 anos a ser feito. E quantas horas tu tinhas para a edição? 180. 180 horas, não é? De 180 foram selecionadas 75, depois fiquei com 75. E acabaste por encontrar um fio condutor a partir dos capítulos e da confecção do gorro que tu trazes contigo hoje. Sim, o gorro foi... Apesar de se não houvesse gorro, a estrutura seria mais ou menos semelhante. Mas o gorro ajuda a ter um princípio e um fim, coisa que no filme não há. Quer dizer, o filme acaba como... Muita gente me disse quando viu o filme que poderia continuar a ver o filme ad eterno, não é? Porque não há um fim. Naquela história não há um fim. Mas o gorro, de facto, tem esse lado de fechamento, não é? Pelo menos de fechamento da minha experiência da rodagem. É quase como ela... Isso não foi premeditado, isso foi uma coisa que foi acontecendo. Ela batizou-me com o gorro, não é? Quando acabou, disse: agora tu já és um dos nossos e já pertences. E este filme também, de repente, tornou-se, pelo seu processo longo, como é que nós podemos tornar aquilo que filmamos, né? Como é que nós podemos ser aquilo que filmamos? É curioso porque nós partilhamos uma relação muito sentimental com os Açores, não é? E é curioso que eu, sendo açoriano, não é, tinha uma visão do Corvo, sem nunca lá estado, que muda completamente com o filme. Não é? Isso tem sido também uma conversa privada que eu tenho mantido com o Edmundo, que é a paixão que ambos temos pelo teu trabalho. E
Tu já afirmaste isso, não é? Que o teu filme não é uma representação do corvo, mas a imagem que tu tens, não é? Da minha passagem. Da tua passagem pelo corvo, não é? E foi curioso porque numa conversa com o Edmundo escrevia-me como é que o cinema, não é? A força que o cinema tem ainda hoje de uma inscrição de um lugar, não é? De criação de um lugar. Pois. Criação de um lugar. Mas, sim, aquilo que o Gonçalo disse agora também me parece interessante, quando ele remeteu para a questão da experiência. É interessante porque, da experiência e, portanto, uma certa subjetividade, é interessante porque uma coisa precisa da outra para acontecer e a outra é a criação de um lugar, digamos assim, inédito em cinema, portanto, ele já existe. Evidentemente, já existia com aquelas 490 anos de história, e aquelas pessoas existem, não é? Sem o cinema, mas... Quer dizer, é como se o corvo ganhasse uma nova vida e um novo lugar na história a partir daí. E porquê é que o ganha? Podemos pensar que podia ganhá-lo de qualquer maneira, mas eu acho que o ganha precisamente por causa, evidentemente, do teu investimento, por um lado, e depois do filme que fazes com isso, isto é, pelo modo como articulas as coisas, esse expediente da construção do gorro, mas não só a questão da narração, portanto, aquela construção em diálogo com a pessoa do som, não é? Uhum. E, portanto, é mesmo essa coisa de... Parece que sou eu que estou a ser entrevistado agora, peço desculpa, mas a questão é esta. Portanto, a experiência tem a ver... no início começas a enumerar... Aquela enumeração das coisas que queres fazer, não é? Aquela enumeração excessiva e, portanto, dá-se imediatamente esse desejo, em contraste com a pequenez do sítio, sítio, não é? Que vemos na imagem, a ilha. E, portanto, é claramente a indicação do teu investimento, do teu desejo, portanto, um desejo, enfim, grande. A questão é esta, de onde é que vem esse desejo? Porque é que quiseste ir filmar o corvo? Uhum. Nesse caso, poderia ser o corvo, como poderia ser outra ilha, se essa ilha fosse ainda mais pequena que o corvo. De repente, o corvo é o sítio, por excelência, onde isso pode ser... onde pode ter esse reflexo. Isso não só pelo seu isolamento, não é bem isolamento, mas difícil acesso, portanto é o último sítio onde nós chegamos, do corvo não se vai a mais lado nenhum. E também só e também pelos relatos meio mitológicos que toda a gente que passou pelo corvo, portanto os documentos são poucos, mas aqueles que existem são passagens pelo corvo de 5 dias, uma semana, seja o Rolo Brandão, como o Lacerda Bulcão, como Leite Vasconcelos, são tudo relatos do âmbito do mágico e do mitológico, como se houvesse de facto uma inscrição do corvo como o símbolo do fascínio, não é? E só ali é que eu poderia, por um lado era Açores, uma única vila, portanto eu poderia imaginar que conseguia fazer um filme sobre tudo. Qual é o sítio do mundo onde nós podemos fazer um filme sobre tudo? Uma coisa talvez é engraçada desse ponto de vista, quanto à geografia, não é? Portanto, à extensão, digamos assim, do espaço a percorrer pela câmara. Porque tu no Balaú atravessas o oceano desde os Açores até ao continente e aqui ficas centrado na ilha, portanto, mas pode-se dizer também de uma certa maneira que há uma equivalência de espaços. São barcos. Quer dizer, é interessante porque, não sei se tu pensas a tua obra nesse sentido, com esses dois filmes, é interessante a constância, desde logo no espaço e depois nos procedimentos, por exemplo, na narração, não é? Embora tu no Balaú estivesse a falar para a tua mãe, não é? E, portanto, a fazer o filme para a tua mãe, a ideia que dá, por exemplo, é que não é na Terra, não é na Lua, estás também a fazer o filme para a tua mãe. Ou pelo menos é um prolongamento dessa força, foi como me pareceu. E ao mesmo tempo a mesma coisa, a mesma constância, não é? Que aliás é um dos grandes, se calhar, como é uma das grandes coisas como ensinamento para alguém que queira fazer um filme, não é? É entregar-se, fazer um bocadinho ao contrário, não é? Passam 5, ficar 10, não é? E depois entregar-se, concentrar-se a um espaço pequeno.
A questão, desculpa, Sim. a questão é que paralelismo que relação é que tu estabeleces entre os dois filmes? Essa relação só consigo fazê-la agora. Na altura, quando estava a fazer, não estava de todo a pensar no Balaú. A única coisa que pensava no Balaú era a questão de Açores, por um lado, a questão do barco. O Corvo, muita gente diz que é um barco parado no meio do oceano, com uma tripulação pequena. É um bocado essa a relação. Mas era tudo o oposto, porque o Corvo é uma única vila, mas o mundo é enorme, é gigante. Isso foi a sensação que eu tive sempre, até ao final. O mundo é enorme aqui. E, portanto, não havia o tal espaço pequeno, era só o espaço das fronteiras pequenas que me permitiam saber para onde é que eu ia. Mas o resto, tudo lá dentro era enorme. Em relação à narração, é uma coisa que só aparece mesmo no final, não é na Terra, na montagem, que eu tentei sempre abolir a narração, porque não queria, por um lado, eu não gosto de repetir, portanto, por isso é que, pronto, eu não gosto de repetir dispositivos, eu não quero fazer o dispositivo da narração, mas a narração aboli sempre porque não estava a perceber como é que eu ia falar, quer dizer, com quem é que eu ia falar. E depois, quando eu tentei avançar para a narração, fiz um take sozinho e logo percebi que não fazia sentido nenhum. E depois chamei o Dídio, o do som, e disse: só faz sentido se tu estiveres aqui, porque nós estivemos a fazer o filme juntos. E nós temos que, se houver aqui alguma coisa a fazer, é recriar a experiência da rodagem, em que nós estamos, uma equipa de rodagem de 2 pessoas, nós estamos sempre a falar um com o outro. Só temos eu e ele para falar. E então era-me recriar o espírito de rodagem. Nós ouvimos histórias, coisas que nos contaram, coisas que nós vimos, e aí podemos, de repente, colocar o espectador connosco, ao nosso lado, como se estivéssemos a falar com toda a gente. E isso foi uma coisa que não é uma ideia de cinema, é uma coisa que serve para ajudar aquilo que as imagens já estão a fazer. E isso foi só mesmo no final. Exatamente. A mim, desculpa, só esta coisa, a mim parece-me que dá-me a ideia que, se calhar, encontraste aí o filme, não? Em certo sentido. Sim. O filme sem narração não seria o mesmo. Aí sim, poderia viver sem o gorro, mas sem narração era complicado. Porque a narração coloca o filme no âmbito da viagem, não é? E da aventura. É um bocado como os livros de viagem, não é? Em que temos um narrador e nós estamos a viajar com ele. E este filme tem muito a ver com isso. Este filme não é um filme só de observação, quer dizer, tem muitas camadas lá dentro. E essas camadas ligam-se porque há uma experiência de uma equipa de 2 pessoas a fazer um filme. E por isso é que a nossa sombra aparece, as nossas presenças aparecem. As pessoas estão sempre a falar connosco. Essa depois foi outra coisa que nós descobrimos na montagem. Conforme íamos vendo as imagens, íamos percebendo que nós éramos parte do filme, porque eles estão sempre a dialogar connosco. Há um momento no filme onde isso é imperceptível, a diferença que vocês marcam em relação às outras câmaras. Em relação à relação que estabelece convosco, não é? Contigo e com o Dídio, quando há campanha política, não é? Em que o jovem candidato do PP, salvo erro, está a falar com bastante naturalidade convosco, chega à Câmara da RTP e ele muda, torna-se um discurso institucional. É interessante porque tu disseste que quando estiveste no Corvo não tinhas a sensação que era um espaço que tens mesmo as preocupações independentemente da geografia, não é? E o facto é que quando vemos o filme, não é, estamos a falar de uma população com 400 Varia entre 400 e 450. 450 habitantes, não é? E quando vemos o filme temos todas as preocupações que encontramos noutras localidades com mais habitantes, não é? A campanha política, são os jovens, os cafés e o tuning, não é? O tuning no Corvo, não é? Uma terra que tem uma estrada, não é? Que nem dá a volta. Não dá a volta. Não dá a volta. Enfim, portanto, por outro lado, há uma, em relação às referências que tu falaste, não é? De Rubandão, que mistificaram muito o Corvo, não é? Tu desmistificas isso, não é? Eles têm as mesmas preocupações. O presidente da Câmara quer construir um pavilhão multiusos. Sim.
Mas, ao mesmo tempo, isso não sei se é uma desmistificação. Portanto, é uma repetição da humanidade, né? Tipo, a vida humana repete-se, mas, ao mesmo tempo, há também o assumir todas as lendas e mitologias que existem à volta do Corvo. E isso, para mim, aquilo é quase como se fosse também uma nova lenda, né? Que é alguém que contou aquelas lendas do que é que se passa no reino do Corvo. Né? E como é que tu interpretas, aliás, o título vem daí, o título do filme, do Cabo do Mar. Do Cabo do Mar, não é? Que acho que é uma passagem extraordinária do filme, mas também daquela personagem, não é? Quando toda a gente está a falar das imagens da Lua, não é? E ele escreve o texto em 1970. É na Terra, não é na Lua. Portanto, o Corvo, que é comparado à Lua, acho que é uma relação muito... Sim, é uma relação. Mas eu queria voltar, desculpa, eu queria só voltar a uma coisa que o Edmundo disse, não é? Que é a relação do teu empenhamento no filme. E há uma coisa no Balaú que para mim me marcou muito, não é? E essa é verdadeiramente uma lição de cinema. E quando tu dizes que não aprendi como é que se faz um filme, não é? Que eu não tenho resposta para isso, mas tu dás uma verdadeira lição de cinema no teu empenhamento, que tu fazes toda uma viagem de barra até de São Miguel, até Sines, foi até Lagos, fomos até Lagos, sim. E que tu estás a viagem praticamente toda enjoado. E apesar desse teu estado, não é? Tu estás sempre a filmar e a falar sobre aquele estado, aquilo não é feito a posteriori, tu estás a filmar num estado miserável. Sim. Isso é uma relação tremenda, não é? Com o cinema. Sim. Mas aí estamos em delírio, né? E nós estamos no delírio total do que é que nos está a passar. E aí, de repente, eu estava completamente louco, né? com a ideia de este filme, toda a minha vida resume-se neste filme. Né? É vida ou morte. Né? Eu acho, e por isso é que eu não gosto das curtas, porque acho que só ao longo é que pode ter esta experiência da vida ou morte de um filme. E lembras-te quando terminei o Balaú, eu disse, ainda bem que fiz este filme, porque se calhar não vou fazer outro. Porque acabo o filme, estou completamente morto. Não é? E com este aconteceu ainda pior. Foi mais longo, ainda mais, arruinei-me ainda mais. Mas essa relação é que vai dar também esse empenhamento, porque se eu não tiver mesmo a acreditar que aquilo é a última coisa que eu vou fazer na vida, nunca vai sair aquele filme. Há uma coisa, mudando agora, para uma questão se calhar mais de composição, não é? Há um procedimento interessante na Terra, não é? na Lua, que é o trazeres as imagens às pessoas. Isso 3 ou 4 vezes. E com isso, por exemplo, no episódio, na sequência da personagem que é vigia, que é o segundo mais velho da ilha, que foi vigia da baleia. Sim, muito interessante. Chega-se a um ponto em que temos várias camadas de tempo e de espaço em relação na imagem que temos diante dos olhos, e aquilo ganha uma consistência, não é? Um tiramisu de tempos, uma coisa brutal. E, quer dizer, eu por acaso, é um procedimento, evidentemente, não é só teu, quer dizer, claro, mas é excelente, não é? É excelente para acontecerem coisas em cinema, não é? Para que se revelem, para que se levantem coisas, e depois é excelente também para trabalhar na questão da relação, não é? Na questão da rodagem, não é? Na relação com as pessoas. O que é que tens a dizer acerca desse? Foi um dos únicos, diríamos, vamos chamar de dispositivos que lancei, que foram assumidos, portanto foram mesmo assumidos. Acreditei que aquilo poderia dar coisas interessantes, mas tinha a ver também com a minha ida e saída do Corvo. Quando eu saía, estava lá uma época, depois saía, depois voltava, já com algumas imagens organizadas, e sabia que aquelas imagens tinham muito a ver com a vida pessoal de algumas pessoas, e que se eles as comentassem, ou se eles avissem, alguma coisa poderia surgir. Não sabia ainda bem como é que aquilo ia casar. Portanto, eu experimentei aquilo várias vezes. No filme aparecem também, já não sei se são 3 ou 4, mas eu fiz mais, mas as outras não resultaram. Portanto, aquilo nem sempre só resulta conforme a pessoa que está a ver. O caso do Fernando Costa foi delicioso, porque ele tomou conta do filme, portanto, ele fez aquilo tudo.
E é um daqueles acontecimentos únicos, né? Mas ele é uma pessoa única também. A das ondas resultou bem, mas isso por acaso até fiz logo a seguir, já estava lá. Mas isso tinha a ver porque eu tinha visto os 2 pescadores a comentarem as ondas, quando estava a acontecer mesmo, e eu estava a filmar e eu estava a ouvi-los a comentar. Então eu disse, ok, isto aqui pode... Então vamos para a nossa granja, a gente passava lá muito tempo. E eu sabia que eles estavam à vontade connosco e podiam falar. E assim, aquilo tornava-se quase uma encenação, não é? Portanto, eu queria assumir que aquilo podia ser encenado entre nós. Não era... Eu não queria que eles estivessem a falar para a câmara. Estão a falar mesmo para as ondas, não é para nós. Há coisas interessantes também do humor, por exemplo, eles, páginas tantas, estão a falar simultaneamente Dos bois e das baleias, e os bois substituem as baleias, não é? E essa é uma outra coisa, não sei se... Se foste particularmente sensível a isso, por exemplo, à questão do humor, o filme tem muito humor, não é? As pessoas riem-se, quer dizer, riem-se e que não tem só humor, Mas ri-se muito. Sim. Riem-se muito e tem a questão dos afetos, e tem muito a questão das máximas morais, por exemplo, aquela da queijeira, não é? Fazer as coisas sempre com humor, porque se não se faz, quer dizer, se faz de má vontade resulta mal, quer dizer, que é uma máxima para o cinema. Mais Sim. uma vez, não é? Não se pode fazer cinema de má vontade. Sim. Ou não gostando das coisas. E, bom, não sei o que é de assim agora, não sei se é mais uma questão. Também não sei se temos que... Eu tenho um outro assunto que é, tu tens consciência do protagonismo que ganhaste com o filme, protagonismo institucional, não é? Tu foste ao Parlamento açoriano, estiveste a semana passada na Assembleia da República com o Miguel Gomes e com o Salavisa. E, no entanto, o vosso discurso tem sido o discurso do cinema nacional, não é? Que é, num ano em que, salvo erro, já houve 8 ou 9 estreias, não é, de filmes portugueses, o ICA está parado, não é? Um ano em que tem havido imensos prémios a nível internacional, não é? Não foi só o teu filme. Como é que tu vês essa situação? De veras preocupante? É uma questão conjuntural ou há de facto aqui um perigo, até porque estamos num contexto escolar, não é? Muitas das pessoas que estão aqui a fazer a pôr de pé esta emissão vão lidar com esse problema. Eu acho que serviu bem, este ano foi valoroso e foi corajoso para o cinema português e serviu para, quer dizer, no fundo para não matarem, não é? Porque se não houvesse esta também, as pessoas falaram muito do cinema português. Mas eu acho que havia aqui uma tentativa pela calada, né, de fazer uma coisa que poderia levar ao fim e que ninguém ia reparar, né? Se não se falasse do cinema português, ninguém ia reparar. Mas isso é uma coisa que se vai prolongando ao longo dos anos, até chegar ao final do Ministério da Cultura que acaba, né? De uma lei de cinema que está encalhada e, portanto, é tudo feito para que silenciosamente as coisas poderem acabar, porque, obviamente, politicamente gostam de estar associados aos sucessos, claro, não é? Mas ao trabalho, né? Estamos a falar de trabalho, e a todas estas pessoas, a questão dos prémios não vem assim do ar, quer dizer, para já são os filmes que ganham os prémios, não os realizadores. Os filmes ganham os prémios porque alguém gostou dos filmes e valorizou. Agora, politicamente, há ali uma tentativa até de não dar importância sequer ao trabalho da cultura. O que é curioso é que a proposta de lei de cinema é uma proposta que até melhora consideravelmente, não é? Do ponto de vista de quem faz filmes, que é uma lei que é consensualmente tida como benéfica. Sim, não é? sim. Portanto, isso tem a ver muito com a questão do apoio direto, não é? Do subsídio direto. E julgo que o problema está aí, que é quem vai garantir o subsídio direto não está muito contente e tem atrasado o processo. Provavelmente. Não sei se é essa a vossa visão. Pois, as razões escapam-me um pouco também. Eu também tenho que confessar que eu não estou tão dentro do assunto da questão dos apoios, porque, como tu bem sabes, eu fiz os 2 filmes sem apoio do ICA. Mas fiz sem apoio porque nunca candidatei. Portanto, eu nunca fiz o proforma de me candidatar, portanto, mesmo para me afastar de uma certa situação que poderia me complicar os filmes. Porque eu, como estive no Nocivo, no Cineclube da Faculdade de Letras, eu trabalhei com o ICA na produção e na formação.
Portanto, e sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam nos apoios à produção de filmes. E eu sabia que me poderia complicar, poderia-me complicar a maneira como eu estava a fazer. Ou seja, ia-me comprometer com prazos que não eram, com entregas de orçamento e depois aos filmes que não são cumpridos e com atrasos constantes que me iriam impossibilitar de estar a fazer. E por isso é que não acreditei. É curioso que eu vejo nessa... no facto de não te candidatares aos subsídios estatais, eu vejo isso também uma lição de cinema e uma lição que convém passar aos alunos, não é? Que é não estar sempre eternamente dependente, ou ser subsídio dependente, e que tu faças os filmes. Mas... Outro caso que eu acho ímpar no panorama português é o do Gabriel Abrantes, não é? Não fazem os filmes. Não, mas o Gabriel agora tem apoios, teve apoios para todos os últimos filmes, pelo menos nos últimos 3 anos. Mas eu acho que a questão não é o subsídio serve para fazer o filme, não é para o realizador, é para fazer o filme. E há projetos que, à partida, nós podemos começar sem apoios, mas não é essa a questão. Podemos começar sem apoios, mas quando o filme está feito e está a começar a viver, eu não percebo porque é que não há apoios à pós, não é? À distribuição, à divulgação, à promoção do filme. Nem todos os filmes têm que ter os mesmos apoios. E as pessoas, eu comecei sem nada, portanto não tinha produtora, não tinha nada, era normal que não me candidatasse, porque tens de ter uma produtora, tens de ter um projeto escrito, e eu não tinha nada disso, portanto é normal. Agora, para o meu terceiro filme, eu se calhar já vou fazer as coisas um pouco diferente, porque já tenho um caminho de 7 anos em que aprendi a mim próprio, e se calhar vou fazer um outro projeto onde se calhar os apoios já são importantes. A questão é ter espaço para tudo acontecer. Uma pessoa pode não ter subsídio, mas ter sim apoio depois. E isso ainda não está contemplado em todas as leis. Por isso é que existe esta ideia de tu tens subsídio, eu não tenho. Que isso é a coisa dramática que até os políticos fazem para colocar todos os cineastas uns contra os outros. Não é? Tipo, dão poucos apoios. Então, tu tens e tu não és dos nossos, porque nós não temos. Isto é perigosíssimo. Porque não é disso que estamos a falar. Há pessoas que podem fazer 100 e depois podem ter, mais tarde, no outro... quando o filme já está feito. Mas isto há projetos para tudo. Ok. Bom, não foi na Lua, foi na Universidade de Lusófona. Gonçalo Tocha, muito obrigado. Obrigado.